Oi, pessoal, eu fiz um comentário no Instagram, rapidinho, mas agora eu vou falar com um pouco mais de tempo sobre este livro, Mulheres que Correm com Lobos, que é maravilhoso, como eu sempre falo, e sobre um capítulo especial que chama O Patinho Feio. Por quê? Porque eu tive essa vontade de falar porque as pessoas, assim, 99,99% dos meus comentários são bonitos, amorosos no Insta ou no TikTok ou no Facebook, etc e tal. Agora, tem os cutuquentos, que são aqueles que vivem para cutucar as pessoas e essa é a razão de viver deles. Mas me serviram, eles, os cutuquentos, me serviram de inspiração para eu trocar com você sobre esse complexo de patinho feio. A história quase todo mundo conhece. É de um cisne que nasce casualmente numa família de patos. Eu digo que me instigaram porque os cutuquentos, porque falaram, o que você está fazendo aí? Quem é você? Por que você quer sempre estar junto? Por que você quer isso? Você quer aquilo? E isso o cisne sofre muito nesta família de patos. O cisne nasceu casualmente, como ninguém sabe, ninguém escolhe, eles não sabem nem porque nasce, nem porque morre, né? E nem porque o que está vivendo. A vida é um mistério. E o cisne nasceu dentro de uma família de patos porque o ovo dele, o ovo da mãe dele, rolou casualmente num ninho de patos. E a patinha, ela acolheu como se fosse um ovo dela. Achou um pouquinho maiorzinho, mas enfim, estamos lá. vamos esperar os ovinhos abrirem. Quando os ovinhos eclodiram, o cisne nasceu meio diferente, mas todos os irmãozinhos igual, tá um igualzinho ao outro, todo patinho e ele diferentão. O pescoço mais comprido, esquisito, as patas, etc. Aí começou assim a mãe olhar meio estranho, mas, né, filho, então vamos deixar ver o que acontece, de repente, sei lá, vamos ver, vamos esperar ele crescer e tal. E aí ele começa a perceber que ele é diferente também, principalmente pelos comentários, né, e por ser diferente, os comentários surgiram, mas que pato é esse? Que pato esquisito? Que pescoço comprido, que patas mais grandes, por que ele gosta de enfiar a cabeça dentro da água? Então começaram a questionar o cisne, e o cisne não sabia, obviamente, que ele era cisne e não pato. Aí ele começou a sofrer retaliações dos irmãos, até da própria mãe, que preferiu afastar o cisne para não ter confusão na família, né? Porque todo mundo igualzinho, todo mundo um atrás do outro, e o cisne enfiando a cabeça na água, querendo aparecer mais, não por isso, mas porque ele era maior que todo mundo. Então, essa inadequação em um lugar, num espaço, pode ser na família, pode ser numa cidade. Tem gente que é uma cidade, que fala, aquele cara é esquisito, hein? Aquela pessoa, não sei não, hein? E aí a família, a cidade, o lugar onde você acha que pertence, começa a falar de você. E aí começam a te expulsar, lentamente, até machucar bastante, a ponto nessa história, voltando na história do patinho feio, do cisne se recolher, sair completamente, falou, não tem jeito, eu não consigo ficar nessa família, eles me machucam muito. E a mãe não sabe o que fazer, ou ela escolhe todos os patinhos, ou ela deixa o cisne procurar seu caminho, porque não dá certo. E assim foi. Os patinhos cresceram com a mãe pata e o cisne foi procurar a sua turma. Só que até achar a turma, ele sofreu demais. Primeiro achavam que ele era um ganso, depois acharam que ele era uma codorna enorme, um avestruz meio esquisito. Quer dizer, ele não sabia, ele não tinha referencial de quem ele era.
E aí ele vai entrando em situações cada vez mais difíceis, porque o ser humano, isso daí é uma analogia à vida do ser humano, né? O ser humano quer pertencer a alguma coisa, o ser humano quer fazer parte, quer ser acolhido, quer ser recebido, quer ser incorporado a um grupo. E esse grupo pode ser, como eu falei, família, cidade, profissão, amigos. Tem jovens, principalmente, que quer fazer parte da turma descolada, comete algumas loucuras que ele não cometeria se ele não quisesse fazer parte de, né? E esse forçar fazer parte de machuca muito. Por que que a gente insiste? Por que a gente insiste? Porque dói muito ficar isolado. Porque já foi muito machucado falando você é diferente, você não tem jogo de cintura, você tinha que estar fazendo isso, aquilo e não o que você quer fazer. Então, vai machucando, né? E aí, o cisne queria de todo jeito fazer parte, mas não conseguiu, então ele foi levando uma vida muito sofrida em muitos lugares. Até que ele viu alguns cisnes voando. Ele falou, nossa, parece comigo. E exatamente, ele falou, nossa, como eles voam. Aí ele começou a ver que ele tinha alguma semelhança. E que essa semelhança também era qualidade. Ele falou, como eles são bonitos, como eles são elegantes. Aí ele começou a reparar que quando os cisnes iam para a água, eles colocavam os bicos e os pescoços dentro da água, porque gosta de ver o que está lá. Aí depois tira e abre aquela asa maravilhosa e fica imponente. Ele falou, olha só que coisa linda. Ele falou, nossa, eu nunca tinha visto. Quer dizer, o cisne não tinha referencial, por isso que ele achava que ele era o errado, porque ele era o diferente. Mas não é isso. Ele só estava no lugar errado. Ele tem que achar o próprio lugar. E assim é a gente. A gente tem que achar a nossa turma, o nosso lugar, quem ama a gente de verdade, quem aceita a gente do jeito que a gente é, 100%. Se não, não fique, porque você vai ser atacado mesmo, porque você vai ser o diferente. Ninguém gosta do diferente, porque o diferente faz pensar. E outras vezes causa uma certa inveja. Eu falo, ué, por que ele conseguiu sair e eu não? Vou, né? Vou dar jogar alguma pedra em cima dele, porque ele está fazendo um caminho que eu gostaria de fazer, eu gostaria de sair, eu gostaria. Então ele também sofre, o cisne, por esta inveja de quem não conseguiu se descobrir, como o cisne se descobriu. Não é um caminho fácil, não é. Primeiro, porque, resumindo, todo mundo quer ter a sensação de pertencer e de acolhimento, e o cisne não teve, dói, né? A rejeição dói muito. Segundo, o cisne não tinha referencial, então talvez você também esteja em algum lugar que não tenha referencial, que você nunca tenha visto ninguém parecido com você. Vá buscar quem parece com você, ainda mais hoje com tantas redes sociais, pessoas que gostam do mesmo que você e que curtem e respeitam, como você, certos assuntos ou certos comportamentos, que pode ser reprovado em alguns outros lugares. Por um tempo, o cisne fica com um complexo de órfão, que é horrível,
é não ter pai nem mãe, não pertencer a nada, não saber para onde ir por um tempo, até ele achar a turma. Por isso que é fundamental que você se conheça e dê chance a você de ser quem você é de verdade. Não adianta tentar se moldar, porque cada vez que você tenta se moldar, fica falso, porque todo mundo está vendo que você não é bem aquilo. Você está tentando. E a gente não consegue ficar por muito tempo tentando ser quem a gente não é. A gente só pode ser quem a gente é de verdade. Então, a caminhada do cisne é dolorida, no começo por causa do abandono, depois pela sensação de órfão completamente, depois por não saber a que turma pertence, e depois cai a treva. E depois a descoberta. Eu sou um cisne. E finalmente a aceitação. Se aceitar como cisne, porque você é um cisne, você não é outra coisa. E são duas etapas muito importantes, ambas. Aceitar a história que você passou, de dor, de rejeição e de abandono. Aceitar foi assim que veio, como os indianos falam. Assim que veio, não tem como mudar. Fazer disso a sua versão, porque aí você vai começar a entender, não é que eu era o errado, eu era diferente, só. E a segunda etapa, aceitação e viver em plenitude total de ser um cisne maravilhoso. Beijo.